Oi, 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 minha gente linda, muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso DR Boa por aqui nesse YouTube. Já vou te lembrando, todas terças e quintas às 19 horas, eu, Kátia Damasceno e o Dr. André Vinícius, estamos aqui, não só no YouTube, mas também no Spotify, que pode ser que você esteja nos ouvindo aí pelo Spotify. E hoje, a nossa convidada, hoje, se vocês olharem a mesa, se você não assistiu nenhum outro episódio, pode dar uma... Assiste esse e depois você vai assistir os outros. Mas ele é muito analógico, ele é muito digital. Ele tá sempre com um tablet. É tablet que chama isso? Tablet. É um ele iPad, tá sempre mas tudo com bem. isso aí, iPad. E eu tô sempre o quê? No caderninho, no papelzinho, na fichinha. E hoje tem um celular aqui do meu lado. Por quê? Porque a nossa convidada de hoje, ela surgiu de ontem à meia-noite para hoje, às 4 da tarde. É isso. Porque você está assistindo às 7 da noite, mas a gente está gravando às 4 da tarde. Então ela surgiu, não deu tempo da gente preparar a ficha, a cola que vamos conhecer ao vivo aqui. Junto com vocês. Nossa convidada de hoje, ela é psicóloga. E a gente conheceu ela através de um outro convidado, amigo em comum, que foi Rossandro, que está sensacional esse episódio de Rossandro Klingen. Assistam depois de assistir a esse daqui. E saímos para jantar. E aí a gente foi conversando. Falamos, mulher, bora conversar esse negócio aí lá. O assunto foi ficando interessante e a gente tinha que compartilhar isso com vocês também. Olha que nome. Rosana de Rosa. Que hoje está de azul, mas além de ser uma grande psicóloga, ela é a fundadora de um projeto belíssimo que chama Acolher Perdas e Luto. E você vai saber mais sobre esse projeto aqui nesse episódio de hoje. Bem-vinda. Você e nós gente também. Também. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Gratidão, gente. Obrigada pelo convite. Que bom. Adorei o que o universo conspira. Aham. Porque a gente estava ali, vocês viram? Eu fiquei quietinha aqui Sim. assistindo. Porque ela veio assistir como convidado de Rossandro o episódio dele. E aí a gente saiu para jantar e foi aí que houve esse encontro. Aí ela começou a contar umas histórias. Eu falei, mulher, mas que história boa. Conta isso aí lá pra gente. Bora contar essas histórias. Vamos, a gente tá aqui pra isso hoje. Aí ela nem mora aqui. Por que a gente teve que encaixar ela aqui? Porque a gente, na verdade, já tava com a agenda toda programada. A gente já tinha nossa convidada de 4h30 aqui. Aí, deixa ela contar primeiro, que depois eu conto a história do selfie. Conta por... Você já vai direto para selfie? Já vou para selfie. Vamos lá, Rosana, conta pra gente como é que surgiu e por que você desenvolveu esse projeto de acolhimento para perdas e para o luto. Existe algo que motivou isso? Então, eu, há muitos anos, tive 2 filhos. Eu era bem jovem, tinha 19, depois tive meu segundo filho com 21 anos. O primeiro filho, Luiz Felipe, ele nasceu, mas com 8 meses eu tive eclâmpsia, minha pressão subiu muito, 23/18, eu quase morri. Então, para que evitasse isso, eu tive que entrar em trabalho de parto. Mas ele nasceu com uma complexidade do pulmãozinho, não está totalmente formado. E ele viveu 2 dias com a gente, mas na UTI, mas não conseguiu ficar, né? Mas foi uma experiência da maternidade, assim, muito importante naquele momento. Mas eu, muito jovem, me senti muito sem chão, aquilo foi muito complexo. E naquele momento eu falei, não, peraí, acho que eu não quero mais ter filhos. Foi um sentimento que eu tive inicial. Eu acho que eu já vou fazer meu primeiro parêntese. Independente de ser jovem ou não ser jovem, qualquer perda de filho é um... Independente da idade. Enfim, esse é um... vai. Não tem nada a ver com a idade. Se fosse hoje, ia doer do mesmo jeito. Aí, tô errada? Eu diria que eu concordo com você, obrigada. Mas eu acho que o fator da idade também amplia porque você não tem base de maturidade para compreender situações. Que eu acho que a pessoa já tendo mais maturidade, ela tem uma base, um abastecimento da onde ela pode retirar essa energia e poder lidar de uma outra forma. Né? Então, eu acho que o fator idade, ele é complexo nesse aspecto, mas eu compreendo completamente do que você está dizendo e concordo. Né? Tá bom. Ele acrescenta, eu acho. A inversão da ordem natural da vida é algo que não faz sentido lógico para nenhum de nós, né? Nenhuma mãe nasceu pensando que vai enterrar seu filho, né? Isso vai doer a qualquer momento.
E aí, assim, tomando anticoncepcional, eu engravidei novamente em 1 ano. Luiz! Foi seu não? Errei aqui, gente! Não é do Luiz não aqui, ó, porque eu tô aprendendo aqui agora, ó, gente. Já vai me contar. É mesmo, porque vocês estão casados há 28 anos. Isso. A jumenta da Kátia de novo, não Fez a soube fazer conta. conta. Desculpa aí, Luiz, não tem nada a ver com você essa criança aí. Ai, dei louca ela. Não tem problema. Então, o Lúcio entrou na minha vida Não depois. é nem Luiz, é Lúcio. Eu tô toda errada mesmo. Alguém me demite? Que eu não acertei nem o nome. Ai. Mas não se preocupa, isso também isso não aí é. que tem Mas pra nós, é isso. ele vai. chega na vida depois de um outro momento muito importante. E aí, ao engravidar de novo, eu engravidei, né? Eu era casada naquele momento, engravidei da mesma pessoa. E aí eu tive Thiago, já uma gravidez excelente, que eu não tive nenhum problema. Thiago nasceu saudável, né? Eu vivi o trauma do quase morte, foi algo bem complexo, que me trouxe um pouco de crise do pânico naquela época, em função do tipo, quando você tem eclampsia na cabeça, uma coisa bem ruim. E aí Thiago viveu com a gente 1 ano e 8 meses. Eu residia numa casa que tinha piscina e o Thiago se afogou, né? Se afogou em casa. Foi algo também bem complexo, porque eu estava em casa, a pessoa que eu fui casada, meu ex-marido, ele tinha filhos e eu estava fazendo a lição. 2 meninas moravam com a gente, as meninas dele, então eu estava com ela fazendo a lição. E, assim, toda aquela sensação de você ir na piscina, você recolher... Eu estava quase sozinha, só com um funcionário, e ir no hospital. Aquilo foi bem traumático também para mim, né? E a sensação do segundo dá a primeira vez dá uma sensação que quando você engravida outra vez, que... Então é como se eu estivesse sendo recompensada. Não, deu agora uma chance. vai dar, não, mas agora veio outra chance. Sim. Mas quando aquilo acontece 2 vezes, eu acho que não apenas o luto, em qualquer circunstância da vida. A gente um acha divórcio, que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo Exato. caso, né? E aí você tem aquela sensação, peraí, o que é isso? Como assim? Né? Então, claro, isso foi devastador. Ai, eu vou falar. Fica aquela sensação de a culpa é minha. Eu nem diria só em relação à culpa, porque eu acho que da primeira vez eu não fui envolvida em nenhuma culpa, porque minha pressão subiu, eu fiz o pré-natal, coisa e tal. Mas a segunda vez, sim, porque apesar da casa ser trancada com grade, né, o menino que veio lavar a piscina deixou a porta aberta, meu filho saiu por trás, aí tinha uma carta na piscina, então meu filho foi tentar pegar o brinquedinho, que era uma carta. Então, assim, me deu uma sensação de culpa, apesar de entender que não era, né? Mas eu acho que fica a sensação de... que eu acho que é a frase que todo mundo usa quando vem o luto. E naquela época eu também usei, né? Hoje seria diferente, mas naquela época eu usei e valido todo mundo que fala isso ainda hoje, né? Por isso vai ser muito importante a gente falar sobre isso, porque eu talvez não aconteça mais, a pessoa se alivie disso. E esse porque eu você carrega. Que marca é essa? O que foi que você fez, né? E aí vem vários contextos que não tem explicação, né? E naquela época não haviam redes sociais, então do raio que eu tinha de comunidade, ninguém tinha vivido essa experiência. Porque hoje você vai na internet, você vai encontrar um monte de gente que viveu a mesma coisa que você em qualquer lugar, em muitos países. Mas naquela época eu não conhecia ninguém e não conheci por bastante tempo. Então as pessoas que buscavam me acolher, elas também não tinham a experiência de acolher uma pessoa que tinha vivido aquilo que eu vivi. Entendi. Aí vem, eu vou dizer, a dificuldade número 2, porque você precisa do acolhimento e rapidamente no meu caso, rapidamente eu percebi que as pessoas iriam se enjoar se eu continuar chorando, né? Então aí eu acho que eu dei uma travada assim um pouquinho, eu silenciei para o meu luto e deixei com que aquilo ficasse muito em mim, porque eu já tinha entendido que sem as pessoas eu não ia conseguir ir para frente. Eu ia precisar das pessoas. Mas falar muito sobre aquilo criava nas pessoas um desconforto muito grande. Então, por exemplo, isso acontece até hoje, é muito interessante, mas a pessoa chega e fala, você tem filhos, né? Eu falo, eu tive, meus filhos faleceram.
eles faleceram, nossa, ai, desculpa. A pessoa logo quer se desculpar porque ela acha que não deveria ter falado aquilo com você. E naturalizar que você teve os filhos é muito importante, você está honrando eles, você quer contar, isso é um processo natural, mesmo que eles tenham falecido, mas a pessoa se sente tão mal de achar que ela tocou numa ferida sua e que você fica constrangido de ter contado. Claro. E aí a pessoa entra num segundo estágio, logo em seguida, ela imagina se fosse ela. Ai, Deus me livre, se fosse eu. Nossa, eu não consigo imaginar, eu não aguentaria. Aí ela não te acolhe, ela se posiciona se colocando no seu lugar. E aí ela começa a imaginar que seria horrível para ela. E aí você não é mais a pessoa da cena. É o que é você. Como a gente fez ontem. Exatamente. Por sinal, nós dois fizemos exatamente isso ontem, quando ela contou isso. Mas você percebe com esse processo educativo? Sim. Te juro, eu tô aqui falando... E por isso a gente lhe chamou, porque assim, o luto é um tabu. É um tabu. A gente não gosta de falar. E é engraçado você trazer essa perspectiva, porque, por exemplo, eu pensei, isso funciona para filho, mas se você perguntar assim, e seu trisavô? Dizer, morreu. Ponto, segue. Não iria impactar tanto algo que está tão distante. Idade. Mas filho é muito próximo. Quando é um parentesco, seu avô faleceu, que pena, mas era lei natural. Entendeu? A gente não tem essa mesma percepção se você tivesse me dito que era sua bisavó que tinha morrido. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Dela. A bisavó, não sei, mas tem muita gente dentro dos grupos sofrendo porque foi a avó que criou. Sim, meu avô foi quem me trouxe meus valores. Eu vi você falando antes, seu avô com os olhos... Sim, se marejados, né? Porque tem esse impacto muito importante para claro. você. Então, mas muita gente está dentro dos grupos porque não consegue lidar nem com a passagem da avó que tinha 95 anos. Mas não seria natural? Não, para a pessoa, como o luto ainda é um tabu, a morte é um tabu, a pessoa não consegue lidar com aquilo, né? Então, é ótimo que a gente possa conhecer isso. Isso é muito importante a gente conhecer, porque a gente imagina, muita gente escreve, nossa, meu marido morreu, mas, você é seus filhos. Não, peraí. O marido é tão importante se morrer para pessoas que estão enlutadas porque o marido se foi, como os filhos. Eu entendo que quando você pesa, talvez para você pense que é diferente. Mas muita gente, né? Porque o projeto já atendeu milhares de pessoas, né? Não são centenas. Então, muita gente está lá dentro porque o marido foi embora e havia uma dependência emocional e havia uma dependência financeira. Né? Então, é muito importante que a gente qualifique o luto de uma forma igual, na minha concepção. Tanto que tem muita gente que pergunta, por que você não faz grupos só de mães, só de viúvos? Porque eu digo, não, as pessoas precisam interagir para elas perceberem que todo mundo está na mesma situação. Que é uma perda. Igual para todos. Perda. Agora, preciso falar isso, porque isso ficou urgente. Eu vou bater aqui, porque vai ser importante. Vai lá, já presta não atenção é uma aí. Perda. Não é uma perda. Nossa, não tô dando uma bola dentro hoje. Não, mas eu quero muito que você me ajude. Já tá 3-0 para ela. Mas vamos empatar isso aí. Não, eu quero muito que você me ajude. Tudo que você trouxer é o que todo mundo fala. Tá vendo? É o senso comum. É o senso comum. Não, ontem eu dei uma bola fora, vou dizer antes de você dizer, mas olha outra bola fora que eu dei, depois você me explica também. Eu disse, quando foi que você se curou desse luto? Foi que você respondeu. Mas o luto não é uma doença. A gente precisa falar sobre isso. Não é legal? É muito legal, gente. Isso não é bola fora. Isso é o senso comum. É como a gente se sente, porque às vezes nunca passou sobre isso, nunca viveu uma experiência. E, de repente, é como a sociedade fala pra gente que funciona. O contexto religioso, familiar, é assim que a gente foi educado. Sim. Então, é muito importante que isso venha à tona, porque nós vamos fazer a diferença. Para muita gente que está nos ouvindo, que está, nesse momento, passando pelo luto. Se o luto não é uma perda, se o luto não é uma doença, o que é o luto? Então, eu quero até iniciar dizendo que seria contraditório a gente chamar de perdas e luto um projeto que a gente está dizendo que o luto não é uma perda. Mas o projeto era para chamar só Projeto Acolher. Mas a gente entendeu que ninguém acharia a gente, porque as pessoas só vão nos procurar no site se tiver escrito luto e perda. Então, nós só incorporamos o perdas e luto para poder ser identificado. Mas você nunca vai perder um afeto. O amor que você tem pelos seus filhos, né? Para aquele maravilhoso que está lá em Las Vegas, né? E os outros também, com certeza, né? Os meninos. É
nunca vai desvencilhar de você. Não é uma coisa que termina... E essa é uma experiência muito legal. Porque é assim... a gente faz muitos exercícios no projeto, né? Então, eu falo para a pessoa, fecha os olhos. Você não vendo a pessoa fisicamente, você ama menos? Não. Não ama. Você ama menos porque seu filho está longe? Não. Então, ele pode estar na vida espiritual ou no céu, como alguns chamam, não importa a localização, como as pessoas se retratam a isso, mas em qualquer distância que ele se encontre, o afeto não rompe. Então, se o afeto não rompe, não é uma perda. Aí você vai dizer, não, peraí, mas eu gosto de beijar, eu gosto de abraçar, de sentir. Sim, é um distanciamento físico, mas não emocional. Uhum. E muito menos espiritual. Porque se você tem uma conexão com aquela pessoa, ela não se rompe. A gente diz que essa ligação é uma ligação de cabo de aço. Então, não importa o que vai acontecer, nem o tempo que a gente vai ficar distante, você nunca vai deixar de amar aquela pessoa. A pessoa vai estar sempre ali, na sua mesa, quando você comer um negócio, aquela viagem que vocês fizeram juntos. A pessoa está vivendo a sua vida o tempo todo. Isso não faz o luto permanecer, que é uma dúvida que as pessoas dizem. Acabou de falecer o seu filho. Dá as coisas, dá os brinquedos, né? Transforma esse quarto em uma biblioteca, como se apagar as coisas físicas que te faziam lembrar do teu filho pudesse ajudar a superar o luto, pudesse ajudar a apagar ou a modificar, né? Você já deve ter ouvido isso muito. E talvez você que esteja aí nos ouvindo deve perguntar, e aí? Acabei de perder um ente querido, o que é que eu faço? Eu sei porque eu fui na casa de uma grande amiga minha, e ela ainda guarda exatamente igual o último dia. Até que ponto isso faz com que você continue vivendo o luto? Ou isso é algo que te aproxima e deixa aquela frase, né? Não morre quem nos outros vive, não morre quem nos vivos continua vivendo, quem nos vivos vive. Então, como é exatamente isso e como é que vocês lidam? Imagina que é uma situação hipotética, alguém chegou, Rosana, olha... faleceu, e aí? Tô lá exatamente montado, ainda tem um cheiro aqui. O que é que eu devo fazer para poder vivenciar esse luto? Então, acho que a primeira coisa, né, que a gente precisa incorporar é você ser uma individualidade. Enquanto a gente se olhar no luto, ou em qualquer coisa na sua vida, perda do emprego, né, você divorciou, você ficou doente. Enquanto a gente se olhar como um coletivo, a gente vai esperar que você tenha uma reação igual a todo mundo. Não. Todo mundo joga fora. Você também tem que doar. Não. O que o seu indivíduo deseja? Então, eu digo, você tem que levar o tempo que você quiser. Quanto você quiser manter, porque aquilo tem um significado para você, você vai manter. Mas, Rosana, é doentio a pessoa manter 10 anos? Depende, porque o doentio não é o material que está lá dentro, é como ela se sente em relação àquilo. Então, o que o projeto vai trabalhar nessas 3 meses que a gente fica junto com essas pessoas? Porque eu li aqui que o teu projeto é um projeto de duração de 12 encontros, sendo um por semana, e cada semana vocês abordam um tema, o que leva aí a 3 meses, sendo... Então, agora eu vou expandir, você vai ver que isso é enorme. Isso é enorme. A gente mantém com a pessoa uma relação de 3 meses diária. Diária, não é semanal. Não. O semanal é o tema. Toda semana a gente aborda um tema. E trabalhamos naquele tema para que a pessoa possa introspectar dentro do tema. Então, por exemplo, antes de responder isso, eu vou trazer só uma configuração, né? Quando eu vivi a minha experiência, eu fui percebendo 11 anos atrás, desses 6 que o projeto existe há 6 anos, desde 2018, eu fui coletando, eu escrevi um blog, coisa e tal, fui coletando 12 temas que eu achei muito relevantes, que eu havia experimentado dentro do luto. Só uma contextualização histórica, porque só tem 12 anos, mas... você está com 62, então teu primeiro filho faleceu, você tinha 19 anos, então tem mais de 40 anos. E daí tu conta que tu foi fazer a faculdade de psicologia. Depois, por conta do estudo, o que te levou... É só para a gente entender essa contextualização histórica até chegar nos 12 passos, daí 12 semanas. Então,
quando meu segundo filho faleceu, eu tinha 22 anos, né? Então, eu digo que eu fiquei no limbo, eu chamo de limbo, porque alguns dizem que vão para o fundo do poço, outros, né? Naquela época não existia o nome depressão, eu não acho que eu vivi uma depressão, mas eu vivi assim, a sensação que eu tinha, que o chão era liso. Eu não conseguia ficar em pé o tempo todo. Eu melhorava, mas eu me desestabilizava e aquilo não me dava aquela sensação de que eu estava completamente equilibrada. Então, esse período foi um período de aprendizado, que eu busquei muitas coisas para, vamos dizer assim, para aprender a lidar com o que eu estava vivendo. E a psicologia chegou aos meus 32 anos, quando eu fiz uma terapia, por isso eu decidi a psicologia e entendi na terapia que o maior curador é aquele que conhece a dor. Adorei. Isso. Vou anotar. Isso é lindo. E eu preciso dar originalidade ao meu homeopata, Romão Trigo, foi ele que me disse isso. Ele disse, o maior curador, Rosana, é aquele que conhece a dor. Perfeito. Aí, isso aqui eu tenho doutorado. Uhum. Então, eu falei, então eu tenho um rumo para colocar na minha dor. Um rumo, né? Eu vou me formar porque eu preciso profissionalizar esse rumo. Sim. Mas eu nem precisaria. Eu quero dizer assim, não estou menosprezando a formação, mas eu quero dizer, a prática da vida teria sido suficiente para eu hoje ser uma acolhedora. Como hoje, várias pessoas são acolhedoras dentro do projeto. Eles não são psicólogos. Você não precisa ser psicólogo para ser acolhedor. Mas são todos enlutados. Não. Não? Tem gente que está lá porque gostaria de ajudar o próximo. Uau. Tem gente que está lá porque sabe que vai passar por isso e está trabalhando de uma forma preventiva. Eu estou aqui aprendendo a lidar com a morte porque vou viver com alguém da minha família ou comigo. Tá, é lindo, né? As pessoas entram porque sentem um chamado. É a palavra que elas usam. Rosana, eu te vi, olha... eu estava assistindo um negócio roçando. Ou então eu entrei no Instagram. Então, e aí, por formas diferentes. A minha vizinha teve um problema, eu queria tanto ajudar ela, eu não sei como acolher, então achei vocês. Então, as pessoas vão se chegando por maturidade. Porque acho que uma busca de você ser um acolhedor, porque você quer acolher as pessoas que estão passando por isso, é uma maturidade, porque você está se preparando para um momento que vai vir mais para frente. Não tem como. Vai vir. É o ciclo da vida. Ele vai se fechar em algum momento, né? Apesar da gente viver nessa ilusão de que isso não acontece, só acontece com o outro, né? A gente, né? Na televisão a gente olha, mas por que comigo? E por que não comigo? Todos nós vamos viver o fechamento do ciclo da vida. Então, eu acho seja a nossa. A nossa é do outro. Ou a de outro. E, provavelmente, no caso dos meus filhos que faleceram pequenos, eles não assistiram nenhuma, mas não tem como a gente não ter assistido uma. Né? Não tem como a gente passar sem assistir uma antes da gente ir. A não ser que você vá muito pequenininho, né? Então, essa é uma experiência que tinha que ser validada nas escolas. Né? Eu e o Rossano discutimos muito isso, né? Por que essa educação emocional? Porque a gente precisa começar a olhar para isso. Né? A vivência do humano faz parte a morte e a vida. Né? Então, enquanto eu nego isso, como é que eu posso viver feliz? Se eu tenho sempre a angústia inconsciente de que isso vai acabar. Ou comigo, ou vai acabar a relação que eu tenho com o outro, que ele vai. Mas aí não gera uma ansiedade? Ao contrário. A ansiedade só vem enquanto eu não consigo dar essa resposta para mim mesma. Quando eu consigo validar a morte como parte da vida, tá tudo bem. Então, eu vou viver hoje o meu 200%. Porque se ela chegar amanhã, eu vivi tudo. Eu tô muito emocionada. Que bom, eu tô feliz. Eu não. Mas eu tô feliz. Sabe por quê? Quando a gente se emociona... Tô no cagaço da... Não! Quando a gente se emociona... Ai, eu tô chorando. Não. É quando começa a vir de dentro essas respostas. Eu posso olhar para isso porque eu não tô sozinha. Agora, você pode se emocionar porque eu tô aqui. Você não tá sozinha. Ele também tá aqui. Outras pessoas também estão aqui, né? E outras pessoas estão ali. Então, a gente não tá sozinho nessa experiência. Todos nós vamos estar juntos, sempre. E eu acho que é isso que o projeto fundamentou. Ou vamos dizer assim, que a gente era um predinho, eu adorei aquela que você falou ontem. A gente era, né, uma construção zero, na planta. E a gente começa a crescer junto. Quando a gente entende. Pega ali um lencinho para mais. Quando a gente entende. Então, a beleza da compreensão disso traz aquela vivacidade para a vida que às vezes a gente não tem.
Porque a gente nunca pensou nisso. Eu tô achando interessante porque teve uma coisa... Eu tô muito emocionada aqui, gente. Eu sou muito... Né? Sensível, sensitiva, espiritualizada, sei lá, nem o nome que vocês quiserem. Estamos na mesma família. Estamos aí todos juntos. Teve uma convidada que veio aqui, que foi a Monique Cury, e ela deu a indicação de um livro. E é interessante porque... Eu tô lendo o livro, tô lendo ainda, e eu estou achando o livro interessantíssimo. Muito, 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 muito. Tem muito tempo, eu leio bastante, mas faz muito tempo que um livro não me impacta tanto quanto esse. Por quê? Porque eu fui fazendo uma análise do luto, da morte com o sexo. Porque, querendo ou não, agora ela tá muito doida. Não, vou te explicar. Espera que eu vou te explicar. Tanto a morte quanto o sexo são dois assuntos que são tabus. E como é que a gente sabe que o assunto é um assunto tabu? Inclusive, eu fiz uma postagem da foto, e a gente que trabalha com rede social sabe disso. Eu tava no Instagram, falei assim, nossa, eu tô amando o livro. Aí tirei a foto da capa do livro, marquei o @, dela. Aliás, Ana, se você ficar sabendo, por favor, venha um dia cá na nossa mesa aqui, que vai ser maravilhoso. Da USP, maravilhosa, tá aqui pertinho. Dá teus pulos e traz ela pra cá. Vou achar. Vai. Conversa com o selfie. Depois vocês vão saber. Vamos conversar. E aí, eu falei assim, você sabe que um assunto é tabu quando na tua escrita na rede social você precisa trocar alguma letra pelo @. E sexo, eu tenho que trocar o O pelo @ e a morte também tem que trocar o O por @. Porque senão o Insta mesmo, ele te bloqueia, te bane, porque são assuntos que você não pode falar. Nem de sexo, nem de morte. Você escrever... bloqueia, não entrega, não sei o que, suicídio, não pode falar. Essas palavras você não pode falar, porque eles sempre acham que você está incentivando. E não, a gente está esclarecendo e educando. E no livro ela fala muito isso que você falou agora. O livro se chama, André já disse, A Morte, um dia que vale a pena viver, exatamente para a gente poder entender sobre o processo. E ela explica isso, que quando você entende, porque sexo e morte, eu vou fazer outra analogia, todo mundo transa. Mas todo mundo finge que ninguém tá acontecendo. Tipo, eu transo, tu transa, ele transa, ela transa. No caso, ela transa com ele, transa. Entendeu? Todo mundo, mas ninguém fala. Ninguém para, ninguém imagina, ninguém fala. E a morte também. Eu vou morrer, tu vai morrer, ele vai morrer, ela vai morrer. Todo mundo vai morrer. Sim. Mas ninguém quer falar sobre o assunto morte. Apesar de saber que faz parte da vida. Tanto o sexo quanto a morte. Sim. E uma percepção que eu tô tendo agora, eu sempre disse, eu não tenho nenhum medo de morrer, muito pelo contrário, o dia da morte para mim é um dia muito prático. Meu pai, eu perdi minha avó e perdi paterna, e o meu pai, os dois... interessante, né? Os dois, sei lá o que eu fiz com eles. Você não fez nada, né? Eles que se foram. Em um período de 2 anos. Então, minha avó veio a óbito, passaram-se 2 anos, o meu pai veio a óbito. E o meu pai, ele era um cara, era militar, extremamente organizado. E aí, quando a minha avó veio a óbito, e ela ficou em casa, em UTI domiciliar, você imagina isso? A UTI domiciliar há 35 anos atrás, há 30 anos atrás. Cara, era um feito assim, que não era todo mundo que tinha, né? Eu lembro que a minha avó tinha uma certa condição e aquele dinheiro que ela tinha foi investido ali para poder dar essa melhor condição de vida dela ali, de finalzinho de vida dentro de casa, era meu pai, uma coisa que meu pai fazia questão. Só que quando vem uma pessoa a óbito, querendo ou não, vai ter trâmites legais. É horrível. E olha que meu pai era filho único. Então, nem tinha tanto BO assim para poder resolver. Mas ele teve a experiência. E aí, quando ele deixou uma carta por escrito, intitulada Para Quando Eu Morrer. E, cara, de punho, né? De próprio punho. E foi essa carta que, no dia que meu pai faleceu, ela estruturou ou ela organizou o dia do óbito do meu pai. Porque meu pai faleceu dentro de casa. Ele tinha
obstrução crônica, DPOC, DPAC. DPOC? Pronto, esse troço aí. Doença pulmonar obstrutiva crônica. As vantagens Eita, de ter você viu? um médico na bancada. Consegui nem dizer que eu tô emocionado pensando na coisa. Doença pulmonar obstrutiva. Obstrutiva crônica, quase DPOC. Então, ele ia fazer a bombinha dele de asma e ele foi fazer a bombinha de madrugada, despediu da minha mãe, deu boa noite, amor, minha mãe dormiu. Ele foi fazer a bombinha e por lá ele ficou. Quando foi no outro dia de manhã cedo, que minha mãe acordou, a campainha tocou, meu pai sempre acordava mais cedo para abrir o portão para a empregada, a campainha tocou, meu pai não abriu. Aí minha mãe foi na sala, meu pai estava sentado, ela falou, era nego, mozão, um negócio assim, ô nego, por que tu não abriu a porta? Abriu a porta e meu pai parado. Aí ela falou, nego, na hora que ela falou que ele não mexeu, gente, foi aquele que procó dentro de casa, a pessoa dentro de casa. E a carta que meu pai deixou foi o que norteou, pronto, os processos legais do que a gente tinha que fazer. Porque quando alguém falece dentro da família, tem um monte de coisa que você tem que fazer. Cara, por exemplo, você tem que escolher caixão. Moço. Escolher a roupa do caixão. Escolher a roupa. Defunto. Entendeu? E ficou muito marcado para minha época, porque eu não sou de guardar datas. Acho que eu nunca contei essa história, o nosso momento ineditismo aí. E o meu pai faleceu no dia 10 de setembro, um dia antes do 11 de setembro de 2001. E no dia 11 de setembro, então quando foi no dia 10, e ele não gostava de hospital e tal, e aí, como faleceu em casa, tinha que fazer autópsia, eu falei, não vão abrir meu pai, ele não foi no médico vivo, como é que vai agora depois de morto? Eu preciso preservar a última vontade dele, nem que seja depois de morto, quando o povo... Aí fui atrás do cardiologista, do médico e tal. E aí, como é que tira um cadáver de... Moça, é um trampo tirar um cadáver de dentro de casa, viu? É IML, é bombeiro, é polícia civil. E aí, será que foi alguém que matou? Menino, olha a confusão você tirar alguém de dentro de casa. Não é fácil, não é fácil. E aí, eu lembro que eu tava na escola, eu dava aula de inglês nessa época, ligaram na escola. Falou, Kátia, vem pra casa. Eu falei, não, eu tô no meio da aula. Não, vem para casa de sua mãe agora. Eu falei, eu não vou, eu estou dando aula, eu só libero meio-dia. Seu pai morreu. Rapaz, deu 3 minutos, eu brotei um negócio de 20 quilômetros, eu fiz em 3 minutos. Só que eu vim aqui, é mentira, dirigindo igual a louca, é mentira. Quando eu cheguei que tinha bombeiro, ambulância e o camburão do IML, os 3 carros na porta de casa. Falei, é mentira, é na casa do vizinho, que você entra. Aí a minha mãe em pânico. E você aquilo assim, naquela... Olha, é uma confusão que você não sabe de onde que você tira estabilidade. E aí a gente lembrou da carta. Aí peguei a carta e na carta tinha todos os passos. Ligue para o número fulano de tal, o funeral já está pago, o caixão já está escolhido. Porque eu acho que ninguém pensa sobre isso. Tem que escolher caixão. Minha mãe já tem essa carta. Então. E meu padrasto também. Eu já estou providenciando a minha. Eu acho que é muito saudável. É saudável. Porque você evita conflitos entre filhos, entre parentes, distribuição de herança. Testamento. Já estou providenciando o trabalho que dá, você não sabe o que ele queria. Será que era ser cremado? Será que ele queria isso? Então, e com meu padrasto foi muito interessante, porque ele teve câncer por um período grande, então a gente já estava se preparando para aquele momento. E eu vim 70 dias antes dos Estados Unidos, porque senti que era o momento. Claro, meu irmão também. E aí eu fui perguntando, eu fui conversando tudo com ele. O que você quer fazer com as suas roupas? Para quem vão os seus relógios? Para quem vão? E ele foi destinando. E nós cumprimos na íntegra. Essa aqui eu quero que continue ajudando, eu quero isso, eu quero que minha cinza seja jogada no Rio, em Belo Horizonte. Ele morava lá em Três Corações e ele era de lá, né? E é perfeito, assim, porque não há discussão, evita conflito num momento tão delicado, que é o momento que você não quer ter conflito, mas às vezes você tem, porque o outro irmão não pensa, não acha. E vou trazer 2 perspectivas disso aí também. E é um assunto para mim super delicado, porque eu... Né, antes de você chorar, deixa eu terminar de chorar. Por que que eu... Vou deixar você fazer só aqui. Por que que eu falei? Porque para mim, lidar com a minha morte... é muito tranquilo. Exato, com a sua. Com a minha.
e a única pessoa que eu não sei usar outro verbo por enquanto, você tem que me ensinar. Perdi próxima a mim foi meu pai, que me trouxe essa lição de praticidade diante da morte. Agora, eu acho que eu não estou preparada para o luto. Entendo. Então, é por isso que a gente está aqui, né? Para a gente falar sobre isso. E a forma que eu acho que você... Seu lenço aí, eu não estou conseguindo, eu estou querendo dizer, mas sem conseguir nem começar. A forma que eu acho que você poderia chamar daqui para frente é uma opção, né? Não tem que ser. Mas eu sempre digo a partir do ente querido. A partida do ente querido. Ele não era teu ente querido. A partida. Ele partiu. Houve ali uma desconexão, desligamento desse ser espiritual, que cada um vai olhar como achar melhor, ao corpo. Então, há uma partida da vida física. Tá. Partiu. Então, o que ficou aqui? Tudo dele, né? Os pertences, né? E ficou o quê? O corpo, que pode ser enterrado ou cremado, né? Ficou a história, mas o que ficou é físico. Sim. A vida desse ser, o impacto que ele causou naquela comunidade, na sociedade, o que ele trouxe, né, como, por exemplo, seu pai serviu a nação, o que ele deixou para a sociedade como experiência, como doação, é o que vai honrar ele. E quem somos nós? As pessoas que vão honrar. Porque o que nós fazemos hoje? Nós somos uma continuidade de quem vem vindo. Os nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, que vieram vindo e chegamos. Então, nós somos o quê? Uma continuidade humana. Dessa continuidade, alguns vão vir depois de nós. Então, um vai honrando o outro. Então, honrar, para mim, quando meu pai faleceu, ele veio falecer anos depois que meus filhos faleceram, né? Eu já estava até casada com o Lúcio. Quando meu pai faleceu, eu pensei, qual a melhor forma de honrar meu pai? Primando pelos valores que ele ensinou. Mas desculpa a minha ignorância. Dói do mesmo jeito? Dói. Dói da tristeza, das saudades, da vontade de estar perto, né? Todas as emoções têm que ser validadas. Elas têm que ser validadas. Todas as emoções. Nós não podemos tirar isso de ninguém. Você tem que superar. Opa, peraí, você tem que ser forte. Eu criei o treinamento acolhedor por isso. Depois de alguns meses que a gente começou a acolher, eu comecei a perceber que tinha a dor do luto e tinha a dor social de ninguém saber como lidar com essa gente enlutada. Eu falei, não, a gente tem que criar um curso para ensinar essa gente a acolher. Tá. Para que isso, quando acontecer, tenha gente que saiba fazer isso. Deixa eu te contar uma situação em relação a isso, né? Da importância da gente se preparar, né? De se preparar para o luto. Tu que é médico, não lida com morte todo dia? O tempo inteiro, e vi, né? Na faculdade, a gente rodava no setor de oncologia, meu pai foi presidente da Fundação Assistencial da Paraíba, um hospital de referência oncológica, eu estagiava lá e chegava um dia... A gente foi naturalmente treinado para aceitar e normalizar, porque você chega o paciente, tanto que assim, a medicina às vezes nos chama, durante muito na nossa formação, chama pelo leito. O paciente do leito 14 não é seu Fernando, que era para você, assim, esse leito mudou, agora hoje o paciente do leito 14 não é mais seu Fernando, é seu Paulo. E assim, a gente foi meio que treinado e eu tentava humanizar isso. Não é o leito, é a pessoa que está ocupando aquele local. Exato. E acho que a única experiência real, eu tenho algumas experiências de luto, de ouvir falar, mas de vivenciar eu tive apenas uma. Eu lembro assim de coisas de luto. Eu tive um tio que se suicidou, era irmão adotado do meu pai, João Maria. Eu era muito jovem, ele se suicidou, adolescente, era envolvido com drogas e se suicidou. Eu não fui para o velório, sempre evitei velório. Não é um local que, obviamente, ninguém gosta de ir para velório, mas eu tenho um pavor de velório. Não gosto, não me faz bem. E me sinto ruim por não ir, porque eu sei a importância quando as pessoas foram no dia que era um parente meu que estava sendo velado. Então, hoje eu já enxergo isso de uma outra forma e dou um valor diferente quando é o velório de uma outra pessoa. Apesar de me fazer mal, mas eu presto minha homenagem. Lembra do meu pai contando a história desse meu tio que se suicidou jovem, cortou ao longo da vida.
E eu tinha uma conexão muito grande com meu avô. Você escutou ontem falando, eu sempre falo isso, meu avô foi quem me criou, que trouxe meus valores, sempre esteve muito presente na minha vida inteira. E eu nunca esqueci, meu avô adoeceu. Até o começo da pandemia, ele estava toda sexta-feira, e meu avô, na época, tinha 90 anos, ainda dirigia, pegava o carro dele lá no meu consultório e me pedia R$50 para brincar no final de semana, para tomar um café, para jogar sinuca e tal. Eu lembro ele chegando no consultório isso. E aí chegou a pandemia e é aquela coisa, cada um ficou na sua casa e ele pegou Covid, mas não morreu do Covid. Mas o Covid, as sequelas do Covid matou ele, porque ele passou 33 dias na UTI e já era idoso, aí perdeu a fala, teve que ficar igual a sua mãe como home care. E para mim foi a coisa mais difícil da vida, acompanhar aquilo. Então é uma falha minha, eu me culpo por não ter dado a atenção que eu precisava ter dado. Então vamos trabalhar isso agora. Não há culpa. Não eu sei que não. Não há culpa, porque nós vivemos numa sociedade que o motivo do podcast é a transformação, para que a gente possa lidar. Mas até hoje a gente não sabe. Sim. Então, sim, a gente às vezes não quer ir no velório, sim, às vezes a gente não quer visitar e não ver a pessoa daquele jeito, não sabe o que falar para a pessoa. Então, esse processo que você viveu é um processo natural. Vou te dizer. Uma pessoa que você ama profundamente e você naquele momento não sabia, talvez, como dizer, vovô, não posso tirar você dessa. Não, mas não é nem isso. Não, e olha como as coisas são. Não contei nem a história. Eu na doença dele, eu evitava ir lá. Porque me fazia muito mal ver o amor da minha vida naquele caso, sem me reconhecer, porque aí piorou o Alzheimer, enfim. Mas na véspera do falecimento dele, eu estava no consultório. Meu consultório era do lado do hospital que ele estava. E era tipo esse horário, 4 horas da tarde. Meu selfie veio e disse assim, vai lá, porque talvez seja a última vez que você veja seu avô vivo. E eu disse às minhas funcionárias, segurem a paciente, que é muito perto, eu consegui ir a pé. E aí ela disse assim, eu disse, segura a paciente, que eu preciso ver meu avô. E eu fui. Saí, fui no de jaleco, ainda lembro que fosse hoje. Fui lá, ele já não me reconhecia nada, mas ele estava com o olho aberto ainda, e eu abracei, digo, ei, Bobito, teu neto tá aqui, te amo muito, não sei o que, falei. E eu tinha certeza que ele ia morrer naquela noite, certeza absoluta. Claro, porque eu sou médico e via a condição que ele estava e eu disse, eu precisava tanto que ele descansasse. Hoje era o dia dele descansar, que a coisa que meu avô menos queria na vida era sofrer. Ele sempre dizia, se eu não tiver mais servindo para nada, que Deus me leve. Ele passou 2 anos nesse processo, antes de Deus levar ele. E aí, nessa noite, eu saí do hospital já chorando, voltei para atender e disse à minha tia, mandei mensagem para a Gitana, eu disse, vovô, não passa dessa noite. Quem tiver que ir, vá lá. E ele faleceu do dia para a noite. E fui eu que precisei fazer tudo que eu nunca quis na minha vida pelo meu avô. Fui eu que levei o corpo dele de lá para a pedra no hospital. Fui eu que escolhi o caixão dele. Fui eu que paguei o caixão dele. Fui eu que escolhi a mortalha que ele tinha que usar. Isso. Que honra, né? Você poder... Demais. Eu acho que é uma honra a gente poder servir a pessoa nas últimas necessidades dela, né? Eu tô aqui porque eu tô aqui no Brasil há 4 meses porque minha mãe também não ficou bem e tivemos 3 episódios que nos despedimos, né, dela. E eu pensei isso no momento que a gente estava assim nessa suposta despedida, ela melhorou, né? Na honra de poder estar aqui servindo ela até qualquer necessidade, né, que ela tivesse tendo, por tudo que a gente tinha vivido juntos, né? Sim. Então, eu acho que, sim, é doloroso, a gente tem que viver isso, porque eu acho que a experiência do amor faz parte, sentir a partida do outro. Faz parte, a gente precisa sentir. Porque é isso que vai nos remetendo à experiência do que é amar. Sim. Porque quando a gente junta aqui todas as possibilidades e propósitos da gente estar aqui, qual é a missão do ser, né? Tem várias, você é médico, né? As missões vão sendo variadas. Mas qual a missão verdadeira? A gente aprender a amar uns aos outros. Aprender a nos auto-amar e amar o próximo, né? Essa é a máxima, né? Que ficou no Evangelho. Então, eu acho que quando a gente tem saudade, quando a gente sente falta, quando a gente está ali cuidando para que aquela pessoa consiga se recuperar, é o treino do amor.
Então, a pessoa que fala, não, foi embora, fez parte, assim, eu estava velho. Não, é o treino do amor. O treino do amor é sim, eu tô sentindo muita falta. Minha avó era muito importante para mim. Ela trouxe para nós uma espiritualidade para a família que foi muito impactante, impacta nossas vidas até hoje, seguimos. Então, assim, sim, essa pessoa faz toda a diferença. Agora, isso não quer dizer que a gente, em homenagem a essa pessoa, porque isso é uma coisa que muitas vezes acontece no luto. Em homenagem, eu não vou ser mais feliz. Então, muita gente escolhe, não vale mais a pena, eu estou chateada com Deus, que também é do direito ficar chateado, isso não é justo, então não vou ser mais feliz. Então, eu acho que esse ponto autodestrutivo que algumas pessoas escolhem não está honrando a pessoa. Porque aquela pessoa que te ama, tudo que ela mais quer é que você seja feliz. O que seu avô queria? Que você fosse esse médico, esse pai. Maravilhoso. E é engraçado porque, por exemplo, e foi muito bom, eu já sabia que quando você viesse ia sair isso. Ontem eu disse, Kátia, será que é bom mesmo? Porque assim, eu nunca me permiti vivenciar isso, e muito menos publicamente, né? Mas assim, eu fui muito feliz em fazer isso, e é por isso que eu sou tão feliz, assim, foi o luto vivenciado com tanta felicidade. Eu amei que meu avô se foi, porque ele estava sofrendo, ele precisava ir, e assim, ó, depois que meu avô chegou no céu, meu Deus, mas ele tem mandado bênçãos, e eu sinto ele, eu não vou nem dizer, porque às vezes vocês não vão acreditar, mas na hora que eu tava aqui, esse abençoado desse computador, não sei se eu toquei, mas ele deu um pulo para uma frase. Depois eu conto para vocês. Eu não vi minha mão, mas ele ficou assim, ó, pulando aqui, mexendo, e eu olhei, não sei se vocês vão ver na edição, que eu dei uma olhada esquisita aqui no começo, ficou pulando aqui sozinho. Fala logo a frase, gente. Não, depois eu conto para vocês aqui. Não. Depois eu conto aqui para vocês. Não, depois que eu vou encerrar com ela. E, enfim, eu tenho plena convicção de que ele está comigo o tempo inteiro, e eu sou feliz por esse luto. É tanto que lá eu chorava, óbvio, pela perda, mas eu estava dentro de mim dizendo assim, ele cumpriu tudo que precisava fazer, e quando eu olhava, meu avô foi uma pessoa muito humilde, mas humilde financeiramente, humilde da personalidade, e eu nunca vi um velório com tanta gente. E assim, e foi ali no meio da pandemia. Ele morreu 2 de 22. É 2 de fevereiro de 2022. E ali naquele meio todo, ninguém podia ir, mas todo mundo foi. Porque ele era e aí, na semana que ele morreu uma das pessoas mais importantes da minha cidade, e o velório não tinha 5 pessoas. O velório de minha avó, acho que tinha, sei lá, 300, 500 pessoas. Que ficaram do começo ao fim velando ele, todo mundo trazia uma palavra de conforto, e eu olhava para ele e dizia, eu sei, o senhor cumpriu absolutamente tudo e deu esses valores do alto da sua humildade para que a gente pudesse seguir, levando o seu legado e te honrando, e é isso que eu estou fazendo aqui, vô, que o senhor está assistindo isso aí de onde o senhor estiver, mas eu vou dizer para você, Bobito, com certeza, obrigado por tudo que o senhor construiu aqui. Eu tenho um nome que a gente dá no projeto para isso, que a gente diz assim, passou o bastão. Ah, certeza. O nosso ancestral passa o bastão. Você traz todos os valores, tudo aquilo de importante que ele te entregou, né? Que foi o melhor dele. Às vezes a gente ainda tem cobrança, a gente quer mais. Ah, meu pai não pagou minha faculdade, não fez isso, não fez aquilo. Ele te deu a vida, isso já foi bastante, né? Depois você pode se construir dentro dela, mas junto com ela vem muitos cuidados, né? Amamentação, alimentação, tanta coisa. Mas às vezes os pais não dão conta de ir além. Às vezes a falta um pouco de afetividade, ou porque os pais brigam, ou circunstância que às vezes a criança vive, a gente sabe disso, nós estamos aí, né, vivendo isso. Mas ainda assim, eu acho que tem que haver um sistema de gratidão a tudo que a gente pôde absorver daquela pessoa, né? A constelação familiar vai dizer justamente isso. Quando você fecha a porta para os seus pais, você não recebe toda aquela energia que está vindo familiar, né? Então é muito importante a gente olhar para trás e falar, ainda que esse cumprir a missão possa parecer para alguns que não cumpriu, eu acho que a pessoa sempre cumpriu dentro do limite que era possível para aquela pessoa. Todo mundo tem limite. Uma pergunta para ti. Essa ideia de formar esse projeto e tudo isso, você acha que veio do luto por si só que você vivenciou,
a psicologia potencializou isso, a fé, porque eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada, assim, como foi essa construção e como ajudar as pessoas a superarem? Porque, por exemplo, a gente sabe que esse é um projeto que acolhe todo mundo que está enlutado precisa de acolhimento. Todos. Isso é importante. O projeto não tem contexto de doutrinário. Sim. É um projeto onde acolhe todas as pessoas de qualquer religião ou sem religião. Né? Então, acho que isso é muito importante. Hoje, eu acho que tudo que se faz hoje deveria ser feito de uma forma que não separe ninguém. Ninguém está fora. Que agrega, né? Agrega a todos, né? O podcast de vocês vai agregar a todos. Não importa, né? Idade, Sim. não importa, né? Então, assim, é isso que eu acho que é importante nas falas. Então, o projeto entra com esse desejo. Agora, sim, eu acho que tem um contexto do conjunto. Eu acho que a minha fé me fez entender, compreender o sentido daquilo. Então, isso me ajudou muito. Né? Eu diria que realmente ter uma visão espiritual me ajudou muito. E vejo que as pessoas que não têm passam por mais desafio em função de não ter uma base onde construir isso. Então, isso ajuda. Mas não quer dizer que todo mundo tem que ter, mas ajuda. No meu caso, me ajudou. É isso. Para você criar, você usou a fé, a psicologia, o seu luto. Porque para que eu pudesse justamente sentir isso, entender que não é uma perda, isso foi relacionado ao que eu trouxe como fé. Porque a fé conforta demais, né? Para mim, confortou muito. Agora, a psicologia, ela chegou para que eu pudesse levar para frente o que eu havia aprendido na experiência do luto. Mas eu não posso dizer que o Projeto Acolher surgiu pelo meu luto. Eu não me sinto lutada. Entende? Hoje? Não. Mas quando você criou, você já tinha... Não. Eu já não me considerava mais enlutada. Eu não acho que a pessoa não tem que estar enlutada para fazer alguma coisa, não. Isso também é outra coisa que a pessoa pode fazer no momento dela. Mas muita gente diz que eu vou sofrer para sempre. Não. Você pode não sofrer para sempre. Ou então outros dizem, eu vou sentir o luto para sempre. Não, você pode também não sentir. Pode sentir, mas pode não sentir. Então, não é uma coisa que você está condenado a passar. Isso é opcional. É opcional. Então, eu sempre faço uma diferença entre dor e sofrimento, né? A passagem do outro é uma grande dor, verdade. E não pode ser negada, verdade. Você tem direito. E eu faço uma grande força em relação a essa coisa de você tem que ser forte. Não, você não tem que ser, não. Você tem que ser vulnerável. Né? Você tem que se permitir sentir isso. É uma vulnerabilidade humana você precisar se distanciar fisicamente de uma pessoa que você ama. Certeza. Então, agora, acho que é importante a gente viver isso, mas não quer dizer que você está condenado a sentir o resto da vida. Não, hoje eu sinto saudade, uma saudade gostosa. É que você estava falando a diferença entre dor e sofrimento. A dor... ela precisa ser passada. Isso. O sofrimento é opcional, porque eu sempre penso... que a repetição... é você não desapegar da dor. É manter-se na dor. Então, eu não desapego, porque eu não permito, eu não aceito o que aconteceu comigo. Sim, mas peraí. Eu conto sempre uma história de uma pessoa que eu atendendo, ela veio e falou assim, olha, Rosana, ele me deixou, mas eu não aceito. Eu não aceito, ele não podia ter feito isso, a gente tem anos de casamento. Eu falei, ok, a gente está aqui sentado para conversar. Como é que você vai lidar com essa separação? Mas não cabe a você aceitar. Entende? A gente não tem que aceitar a morte. A gente tem que entender que isso é parte do processo. Quando você junta com alguém, pode haver uma separação. Você tem que entender. Ou porque você traz um filho, ou porque você arruma um marido, ou porque você arruma uma casa, ela pode pegar fogo, ela pode ir às águas, né? Como aconteceu agora. Ela pode ir no furacão, como tem lá na nossa terra. Mas nada é para sempre, no sentido de é meu. Então, quando você não aceita, é como se você estivesse dizendo é meu. E ninguém é nosso e nada é nosso. Nós só temos a nós. O resto é convivência, é relacionamento. É o usufruto. A gente usufrui da água, do planeta, mas não é nossa. Do microfone, mas não é meu. Não, esse é seu. Isso aqui você é dona. Sim, mas é temporário, né? Você não vai levar isso. Se você morrer, vai ficar.
Então, tipo assim, tudo é temporário. Então, quando eu entendo que há uma parte temporal da vida, eu começo a usufruir bem gostoso da nossa convivência, sabendo que não é meu. Quando é meu, é meu. Então, eu quero brigar por isso. Não briga. Aquilo que vai fácil, e eu sempre penso assim, aquilo que tem que ser parte da nossa vida momentânea, vai ficar aqui. Aquilo que não tem que ser, sai. Vocês já sentiram isso na vida de vocês? Uma pessoa que entra e, de repente, ela sai. Mas você fala, como assim? Eu nem deixei de ser amigo, nem nada. Saiu, porque não era aquilo. Era só aquele momento. Divino. Pode ser um livramento divino. Pode ser porque a pessoa vai entrar numa outra expectativa de vida e a pessoa não morreu para você? Morreu. Ela só não morreu fisicamente. Quantas mortes a gente tem que não é física? A sua puberdade morreu. Nossa, e a minha vida adulta tá quase morrendo. Que a menstruação, tá começando a querer se despedir aqui. O Mário tá morrendo. Mas peraí, nós temos aqui um médico que resolve isso. Não, ele tá aqui pra resolver. Eu tô aqui pra devolver a vida enquanto os ovários morrem, viu, minha amiga? Mas, ó, a gente tá brincando, mas isso é uma verdade. Grande. Porque eu anotei aqui, ó, que luto nem sempre tá ligado à morte. Não. Todas as vezes que você tem que se despedir, é um luto. É um luto. Por exemplo, vocês estão achando que eu tô brincando, mas eu tô falando sério. A menstruação. Eu tava falando com o André, cara, ela me acompanha há quase 40 anos. É um luto. Todo mês vem bater na minha porta. De repente, ela resolveu não querer mais me visitar. Como assim? Não, e mais do que eu já sabia. Olha que associação interessante essa daqui pra tu. Porque a menopausa é a morte da vida reprodutiva da mulher. Essa é a minha frase. E é um luto, especialmente se a mulher estava tentando engravidar e não conseguiu. Também. Quando chega a menopausa, é assim, ó, tipo, agora você não pode mais ter filho dos seus ovários. Agora eu pergunto, aí vem, a gente pode falar um pouco do vazio, né? Porque muita gente fala que o luto vem o quê? Vazio. Vazio. Pra quem que vem o vazio? Pai, eu que tô aqui. Não, pra aquela mulher que depois que ela entrou na menopausa, ela não tinha nenhum outro propósito. A não ser reproduzir. Então, o vazio vem quando você não tem propósito. Quando todas as fichas estão colocadas naquela pessoa. Eu só sou feliz porque tenho você. Não, porque eu tenho você, tá? Eu não vou ficar mal na fita aqui. Mas você entende? Sim. Eu só sou feliz porque eu tenho isso, faço isso. Peraí, não. Eu tenho que saber ser feliz com o vovô no céu. Sim. Entende? Porque senão, em que momento eu vou entender que eu sou um ser individual? Agora, eu sou feliz com tudo que você trouxe para mim e fez parte da minha vida. Porque eu costumo dizer que é como se a gente tivesse aqui uma esfera. Então, as pessoas que a gente ama, elas comungam aqui na nossa esfera. Elas estão sempre aqui. Elas estão sempre circulando a gente. Ou um telefonema, um zap, um pensamento, um sonho. As pessoas estão sempre aqui, as pessoas que a gente ama. Então, você nunca vai se desconectar disso. Mas nunca você pode esquecer que você é um ser individual. Quando você se esquece, vem o vazio. Então, peraí, quem sou eu sem o outro? Eu atendo pessoas que não conseguem ficar no cômodo vazio, sem ninguém. Precisam ter alguém, então tem que ligar a televisão. Tem que falar no telefone, porque o marido saiu, não tem ninguém na casa. Porque não se reconhece sozinha. Então, eu acho que o luto remete a quê? Principalmente, assim, vou dar um exemplo, um luto, por exemplo, de uma viuvez, né? A viuvez te remete ao quê? A você voltar a encontrar um caminho que agora pode ser momentaneamente, por um tempo, a pessoa pode casar outra vez, mas momentaneamente é um caminho seu, onde você vai comer sozinho, talvez, você vai, né? E aí, o que as pessoas fazem? Elas correm e substituem. Não é isso que as pessoas fazem na adolescência e depois na fase adulta? Ela, para largar um namorado, ela arruma outro.
Por quê? Porque não consegue ficar sozinha. Largou o marido, arruma outro. Largou uma amiga, porque não se reconhece. Então, eu acho que o luto é o melhor momento. Pode parecer um paradoxo, pode parecer uma coisa meio louca, mas eu acredito profundamente nisso, que eu falei até ontem à noite para vocês, que é o recomeço. É uma reconstrução. É um olhar de quem eu sou. E na hora que o filho sai de casa, também não é isso? Assim, do ninho vazio é um ninho outro luto. vazio, é um outro luto. Mas eu sei, isso eu conheço. E o que você fez? Você não reconstruiu? Sim. Você se reinventa e cria novos propósitos que não é mais só aquele de alimentar, porque agora ele não precisa mais, ele vai para Vegas sozinho, não precisa ser alimentado. Mas a conexão não mudou, você continua conectada a ele, mas você reestrutura sua vida, porque o ninho ficou vazio. Né? Reestrutura a sua vida com seu marido, agora sai, agora, né, faz outras coisas. Então, eu acho que sempre nós temos que entender que nós vivemos ciclos. E a puberdade é um ciclo que se fecha, daí você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas, é aquela coisa, né, de você ser jovem e não ter que preocupar com nada, aquilo acaba, é um luto. O que acontece? O que o jovem vira? Eu atendo um monte de jovens por isso. Qual o motivo? Os pais falam, Rosana, ele não quer deixar de ser jovem. Corta o cordão umbilical e aí eles... Rosana, ele quer continuar em casa, ele não, né, ele quer continuar que a gente sustente e a gente tem que ajudar aquele jovem a sair e fechar o ciclo. Né? Porque às vezes a crise é dos pais, que tem dificuldade do filho. Lá existe muito essa coisa da pessoa ir morar onde fica a faculdade, né? Então aqui a gente não vive muito isso no Brasil. Vive até se morar num estado menor e a pessoa vai para a capital, mas quem é da capital não vive isso. Mas lá vive-se isso basicamente 90%, né? Todo mundo que recebe uma bolsa, uma oportunidade melhor, vai para uma faculdade que mora em outro lugar, vai morar no campus. Então, muitas famílias ficam em luto e muitas famílias sofrem porque o filho faz essa transição, mas não quer se responsabilizar pelo que vai ter que assumir para viver essa nova vida. Isso também é um luto. Então, na verdade, a morte são vários ciclos que vão morrendo até a gente chegar à morte final do corpo. Só que a gente, no meio, não percebe. Também já... Não percebe que esses ciclos vão fechando. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre as fases do luto, que eu acho interessantíssimo e acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. Porque, olha só, você falou que a vida é um somatório de várias mortes, de vários lutos. Eu nunca tinha parado para pensar. Nem eu. Você já parou para pensar que seu olho está morrendo? Seus óculos? Já, estamos aqui, ó. Precisa. Então, o olho está morrendo, ele é médico, né? O olho vai morrendo, nós estamos desencarnando. Meu amigo diz, Rosana, minha memória está desencarnando. Ah, tá, minha filha. E sabe a gente está desencarnando devagarinho. E olha uma coisa interessante, você falando e eu também refletindo, que eu nunca tinha parado para pensar sobre essa perda, nessas múltiplas mortes que a gente tem em vida, né? Até a morte do corpo. Carpinejar, ele sempre diz, né, assim, nunca subestime os recomeços. Porque você já sai com a grande vantagem de saber o que você não quer. E isso é muito interessante. Você falou sobre um recomeço, de uma perda, e você já sabe o que é que não dá certo, ou o que você não está mais disposto a abrir mão, o que você não está mais disposto a aceitar. Por exemplo, é um luto de um relacionamento que acabou. Esse é o segundo casamento. Eu não estou disposto a aceitar mais aquilo. É um novo recomeço, mas você sai com essa grande vantagem de saber o que é que você não quer mais. Então, a gente pode ressignificar essas micromortes de momentos da nossa vida, entendendo que são oportunidades de um recomeço diferente. É o nosso sexto tema. Com um outro cenário. Ai, já fala aí, então já puxa aí. É muita coisa pra gente falar em pouco tempo. Vamos ficar calados, pelo amor de Deus, nós dois. Olha, cala nós. Pra deixar a mulher E é porque a gente já não falou nada, mas olha, vale tanta pena mulher, que fala aí, vi. as 5 fases do luto que a galera não conhece, não sabe. Então, Elizabeth escreve isso. Suas 12... Elizabeth escreve isso no momento para trás. Eu não desvalorizo. Mas o que eu fiz foi destrinchar isso numa forma mais... porque você dizer... É muito compactada as 5 fases. Mas quando você olha, no meu caso, olho como 12... Eu acho que as fases, elas não são apenas um anúncio. Você vai viver essa fase normal, viva ela aí. Não, o projeto traz assim, as fases existem, em cada uma dentro delas, você vai se encontrar. Então, o projeto, eu fundei o método de acolhimento, ato de amor, para
que as pessoas se espiritualizassem se autoconhecendo. Então, você tem que viver as fases, não assim, ai, graças a Deus, saí dessa fase e Agora passei para 3 outra. passou, ainda bem, só falta 8. Agora só falta 8. Não, você tem que ver cada fase dizendo, estou me descobrindo dentro dessa fase. Então, nossa primeira fase é o choro reparador. É o primeiro mito que a gente quebra. Nós dois. Exatamente. Acabamos de fazer. Nós dois. Já batemos um. Fase 1 já passou. Fase 1 já passou. Fase 1 já deu. Obrigado por hoje. Já passou. Vocês sabem quantos anos as pessoas ficam nessa fase 1? Muitos anos. Às vezes a não me vida permite inteira, chorar, né? eu tenho que ser forte. Eu tenho outros filhos, eu tenho que cuidar da família. Eu não posso viver esse luto. E as pessoas vão pegando doença. Porque, claro, vai somatizando no corpo. Aquilo que você não vive, aquilo que você não valida, que você não reconhece em você como realidade. É teu, é o teu sentimento, você tem direito. Quando a pessoa entra e diz, chore, a pessoa fala, ai, a gente faz uma abertura no Zoom e depois é no grupo, no Telegram, nosso trabalho. Por isso que ela deixou a gente chorar, amigo. Chore. Já entendeu que era fase 1, fase 1. Foi ontem no episódio com o Rossandro, a gente levantou, vai, amigo, deixa vir. Chore, deixa vir. Deixa vir. E a gente diz chore mais. E ainda a gente sugere exercício. E a gente sugere que a pessoa busque 2 pessoas diferentes e conte o que está vivendo. Ah, mas eu já contei tudo. Não, conta outra vez. Sempre vai ter algo. Conte, eu tô chateada, eu não tô aguentando. O que você quiser, diga tudo, porque é a única forma de você esvaziar um pouco, esvaziar, tá pesado, tá duro, tá cansativo, você não dorme, tem gente que tá medicada, tem gente que não levanta da cama. É um processo muito diverso nas reações, né? Sim. Porque a gente fala, não, eu levei assim. Não, mas a maioria não leva assim, né? Então, eu não chamo de fase, mas eu vou dizer, você passa por esse primeiro período. O segundo período não tem que ser nessa ordem. Eu criei uma ordem porque eu acho que ela numa visão terapêutica, é uma ordem metodológica. Que tem metodológica. Tá, mas vamos aqui. Mas a pessoa pode viver em momentos diferentes, em coisas diferentes. Para eu relembrar as 5 fases da Elizabeth lá. Elizabeth, como é que era o nome dela? Ai, não me lembro o sobrenome agora. Tá bom. Vai me pegar. A primeira é a negação. Raiva. Acho que nem negociação. Negociação. Aceitação. Na aceitação é a última. Tem mais uma. Barganha. E aceitação. Eu acho que são as 5. Negação, raiva. Não, tá faltando uma aqui, ó. Mas dá um Google aí mesmo. Sem coisa. Tá, mas vamos agora, aqui. Então, eu não estou contradizendo o que a Elizabeth escreveu, mas eu vou dizer para você, nem todo mundo passa pela negação. Não. Tem muita gente que tem uma visão espiritual e não passa pela negação. Não passa. Sim. Sente saudade, tem vontade de estar com a pessoa, mas não tá negando isso. Eu diria que depois de você passar pelo projeto Acolher Perdas e Lutos, você não vai negar nunca mais. A próxima. Não vai negar. Pronto, aqui, ó. Negação, raiva, barganha, depressão e a aceitação. Então, tem muita gente que não passa pela depressão. Não. Não? Não. Tem muita gente que não passa. Deprimir e depressão, doutor, diferente, né? Não, você pode estar triste. Esse é o grande drama das pessoas não entenderem o luto. Você vai no psiquiatra porque você não consegue dormir porque você está enlutado. E ele diz, você está deprimido, tome um ansiolítico. Mas a pessoa está triste. Porque a pessoa que ela ama morreu. Porque tem que estar triste. Não tem que tomar um remédio para fingir que não está triste. Não anestesie sua dor com ansiolítico. Não anestesia a sua dor com ansiolítico. Pelo amor de Deus. Anestesiar não anestesie. Eu não sou contra a medicação. Seria uma hipocrisia. Óbvio. Precisa. Mas depende do caso, né? Mas não busque a medicação para lidar com o seu luto. Ou como solução única. Como solução para o seu luto. Não, a solução para o seu luto é vivenciá-lo. Sentir. Tá. O maior curador é aquele que conhece a dor. 12 passos, 12 steps, 12 momentos. Primeiro, eu só não chamo de etapas assim, porque parece que vai vir uma atrás da outra. E tem gente que não sente. Então, o primeiro seria o choro reparador. Muito importante. Você poder viver o choro.
você pode ficar nele muito tempo até conseguir. E uma fase tem que acabar para outra começar ou dá para viver duas Ou fases? pode Você voltar. pode viver várias Pode e voltar voltar. 2 casas no jogo da vida? Proa. Voltar 2 casas. Sim. Voltei para a época do choro livre. Olha- Achei que superei. Não, Olha que volto 2 interessante em casas. alguns casos. A pessoa entra e fala, ai, senti um chamado, eu queria tanto acolher, eu tô nessa fase da minha vida que eu quero muito acolher, coisa e Sim. tal. Legal, ela entra e faz treinamento acolhedor. Vamos deixar bem claro, gente, o projeto é totalmente gratuito, é feito por voluntários, né? Então, já fala o logo treinamento, várias vezes. o treinamento é Você tem, gratuito. então, Então, é um trabalho gratuito, onde é feito para a melhora do planeta, para o ser humano viver melhor, né? tá. Então, E aí você tem aí a gente faz o pro treinamento. acolhedor Isso. e E tem os acolhe. grupos de acolhimento para quem está enlutado. então são duas São coisas duas distintas. coisas distintas. Tá. E que você não vive em conjunto. Se você estiver sendo acolhido, você não faz treinamento. Entendi. Você, não Aham. pode Você só tá faz o enlutado treinamento. E ser Não, acolhido. não, você pode estar enlutado e fazer o treinamento. Mas se você estiver dentro do grupo de acolhimento nos Entendi. 3 meses, você não entra no treinamento. Certo. Porque diverge. São coisas diferentes. Claro. Aqui nós vamos colocar para você uma posição de como acolher o outro. E nesse momento você está sendo acolhido. Então, Uhum. você é a prioridade. Aqui nós Não dá estamos te para ser ensinando. o peixe e o anzol ao mesmo tempo, aqui nós estamos né? ensinando E como é que você outra? faz com o outro e com você mesmo. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, a Claro. pessoa Então, não está tem em condição. como você acolher Exato. Não, se você não tiver exato. sido acolhido. Por isso que é Tá. espontâneo, é no momento dela. Só que nós não temos prazo. 3 meses é o prazo de aplicar a metodologia. Mas se depois de 3 meses, isso acontece muitas vezes, a pessoa sentir, eu quero fazer outro grupo, volte. Nós mesmos, na devolutiva que a gente vai dando dos exercícios, à medida que nós vamos percebendo a partir do 9º, 10º semana, a gente já percebe que a pessoa precisa ficar mais tempo. Daí a gente convida. Você não gostaria de fazer o próximo? Porque a pessoa precisa de mais tempo. Não quer dizer que em 3 meses a pessoa supera. Até quero dar um parênteses. Não existe supera no projeto. Porque você nunca vai superar a morte de um ente querido. Você aprende a lidar com a dor. Você aprende a lidar. Sim. Você vai ter uma outra visão sobre ela. Mas superar, para nós, no contexto linguístico, é virar a página. Você não vira a página para alguém que faleceu. Você aprende a entender o processo da vida. Mas não... Por isso E que eu o acho que luto- superar não é uma palavra usável, não é positiva. E o luto nem tem prazo de validade, Não nem data tem. de expiração, Não né? tem data de expiração. São 3 meses, tá bom, agora tá bom, tem que Não. seguir. Acabou, De jeito Agora nenhum. deu 2 semanas, 12, não dá, né? E não é o que as pessoas fazem, bola para frente. Tá na hora de tu seguir, Tá né? na Já hora de faz você um ano seguir. que tá aí, bora. E aí você pensa que você está fazendo o quê? Ajudando a pessoa. Mas você não está ajudando. Você está pressionando ela a se fechar e não Isso. contar mais para você. Aí ela finge cara de paisagem Aí e fala, ela não eu supera. tô bem, que mas ela pode não tá superar. bem. Ela Mas não com você evolui. ela não vai falar mais, porque você já fechou a porta. Ela sabe que de você vai vir a mesma fala repetitiva. Ai, supera. Olha, arruma outro. Bota aí, amiga. Uma Ainda das bem que agora maiores a gente tá dores- Agora a gente já Agora a gente secou. já secou. Uma das maiores dried. dores do pré-natal Não e sei do se é isso aqui não, gestacional... Só por cima mesmo, assim, ó. Uma das maiores dores do pré-natal e do gestacional... Opa! Não tem problema. Ele apertou meus dedos. Que é boa de buraco até. Então, Apertou e não é bom de soltou. buraco, ainda apertou. Isso. Desculpa. Imagina. Que é Vai. boa de aperta e solta Veja, você. uma das maiores dores da partida gestacional e neonatal é essa. A pessoa fala, não, mas você engravida de novo. Como se um filho substituísse o outro. Exato. Aí a pessoa fica desesperada. É muito interessante, gente, participar dos grupos, porque você Deve ser enxerga mesmo. o outro cenário da vida, aquele que ninguém te contou. Mas que toda aquela gente está te contando o tempo inteiro. É verdade. E é a repetição daquilo. Sim. A pessoa não consegue ter o luto gestacional, porque, só 3 meses, né? Você engravida de novo. Mas em 3 meses você já é mãe. Não, um beta-HCG Você já tá amando. positivo. Um Você já beta-HCG tá positivo. Sentindo que você é mãe, você já tá florada. Como assim? Agora eu não sou mãe, vocês acham que 3 meses não vale nada? É desesperador certos lutos. Como também o luto do suicídio. Também é muito desesperador. Porque você tá sempre... As pessoas vão sempre tentar acolher o outro perguntando, mas você não percebeu nada? Uma cobrança. Mas ele tinha algum sintoma? Não, mas Quais sinais você não viu? você não viu? Então, a pessoa fica sempre sentindo acuada, com uma culpa, que muitas vezes, pelo amor de Deus, ela não sabia, não percebeu, não houve sinais. Você não tem que necessariamente ter envolvimento de culpa no suicídio. Mas a pessoa está adoecida, um problema, está medicada, droga, qualquer coisa emocional.
Mas por que o parente tem que ter visto? Sim, é importante ver. Mas é importante ver que, ó, nós 4 estamos aqui, com mais outras pessoas, nós percebemos o bem-estar de todos nós. Se alguém não estiver bem, a gente está sempre atento. Mas não quer dizer que um erro de alguém por uma não percepção que o outro não estava, sei lá, está tendo uma queda de pressão. Não. Então, nós precisamos acabar com isso. Isso é uma dor enorme. A gente faz o Setembro Amarelo, fazemos uma semana para falarmos sobre isso. Não para falarmos, para evitar apenas o suicídio, mas para que as pessoas aprendam a acolher os parentes de uma forma digna, respeitosa. Aqueles pais fizeram tudo para aquela criança, muitas vezes, né? Não necessariamente é um erro. Pode haver erros, mas não necessariamente. Então, a gente não pode botar todo mundo numa caixa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui as 12 semanas. Agora eu vou dizer até a segunda. Vai. Segunda, contato com os sentimentos. Então, a gente passa uma semana dizendo para a pessoa que ela precisa entrar em contato com o que ela sente. Não corra disso. Ninguém quer te ouvir, nós te ouvimos. Entendi. Porque aqui você não vai ser julgado, não vai ser criticado. Você pode repetir 100 vezes, ninguém vai ficar chateado. Tá todo mundo preparado pro que você quiser. Você quer falar, você fala. Se você não quiser falar, você vai lendo. Porque tem gente que às vezes gasta um grupo inteiro lendo, mas não tem condição ainda de pôr para fora. No segundo grupo consegue. Legal, tá tudo bem. Ninguém vai ficar, você tem que falar. Não tem nada. Você tem que ser você. Então aqui nós estamos garantindo lugar para você ser você. Você já sabe quem você é? Não. Então vamos descobrir juntos. Porque muitas vezes é o momento de você descobrir. Por isso que é tão importante o luto, né? É o momento de você se descobrir. O terceiro é aprendendo com a dor. Aí a gente traz o quê? O que é a dor, né? Porque existe algo social que nos cobra, assim... A gente interpreta assim, nós nascemos e temos que ser o quê? Felizes. Né? Não que todo mundo ensina, meu filho, você tem que ser feliz. Não, o importante é ser feliz. Agora nós estamos vivendo a depressão porque eu não sou feliz e todo mundo diz que eu tenho que ser. Exatamente. Então, a gente não... O que a gente retira da felicidade? A dor. Peraí, eu sou feliz se eu não tiver problemas. Eu sou feliz se eu não tenho dificuldade. Eu sou feliz se não tem escassez. Eu sou feliz se não tem luto. Eu sou feliz se eu não fico doente. Então, a gente condicionou que felicidade está ligado a desafios. E não tá. Você pode ser feliz dentro de um câncer. Você está passando por um câncer, mas não quer dizer que você é uma pessoa infeliz. Você pode ser uma pessoa feliz passando por uma doença. Você pode ser uma pessoa feliz passando por um luto. Isso não determina que você é infeliz. Você está triste, mas você não quer dizer que você é infeliz. Mas nós condicionamos socialmente a felicidade à ausência de problemas. Então, quando vem um problema... Quando é que é esse dia aí que não tem problema? Eu tô esperando ele chegar até hoje. Chegar nos avisos, vai ter que ter fogo de artifício. Quando que é? Então, você nunca poderia ser feliz, não é verdade? Só que a gente associa o quê? A gente demoniza a dor. Então, a gente quer o quê? O que a gente quer? Rapidamente tomar um comprimido. Remedinho, vamos lá, anestesiar. Não, tem que passar, eu quero resolver. Ninguém quer parar e pensar, por quê? Da onde está vindo essa dor de cabeça? Será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou comendo muito, né? Começar a entender a origem. O que me aborreceu? As pessoas não querem pensar nisso, elas querem se anestesiar para sair rapidamente, porque ser feliz é não ter dor. Então, nós precisamos sair dessa ilusão, e o Aprendendo com a Dor, a gente traz essa semana justamente isso, a pessoa entender que a dor faz parte, não só do luto, de tudo. A dor da falta, de não ter o dinheiro para pagar aluguel, é uma dor. Mas isso não quer dizer que aquela família é infeliz, de repente eles se amam e tá tudo certo, apenas eles estão passando um momento muito complicado, mas passa, é possível passar. Então, é desmistificar, a gente quebra crenças sobre essa parte da dor. O quarto é lidando com a impotência, que eu acho que é um dos mais críticos dentro de várias complexidades, inclusive do luto, porque a gente se vê super-herói, e acha que tinha que ter salvo o filho, porque eu não salvei, porque eu não chamei a ambulância antes, porque eu não vi, porque eu não troquei de médico, porque eu não dei aquele remédio, porque a gente fica sempre no porquê que eu não fiz. É a culpa. Mas como se eu fosse a super-herói salvadora da pátria. E a gente a morte não é uma coisa que pode ser salva. Sim, às vezes, mas circunstancial. Mas a morte é um fechamento de ciclo. Então, às vezes, se você levou no médico, ele tomou tudo, você sabe disso, tomou tudo que podia, os médicos fizeram tudo que podia, mas aquela vida não tem mais condição de ficar. Acontece. E gente, sinceramente, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Por isso que a fé
ajuda, né? E conforta. Por isso que eu fico pensando para vocês que não tem, assim, de acolher pessoas também que não acreditam em nada. Né, que deve ser um desafio também, porque a fé conforta, né? Então, gente mas tem... eu acho que esse é o que a gente pode oferecer, né? Não a fé religiosa, a fé é nela mesma. Sim, a crença, né? A crença no potencial dela, no self. A crença nela, de que ela pode aprender. Ela não tem essa habilidade, mas a gente está junto ali e nós vamos ajudar. A metodologia existe para ajudar a pessoa a ganhar a habilidade de lidar com aquilo que hoje para ela está bem complicado. Você vai ganhar habilidade. Sem precisar fugir, sem precisar não chorar, sem precisar de tudo isso. Então, lidar com a impotência é também tirar a pessoa de um lugar que também é muito crítico, que é o controle, né? Porque a gente sempre acha que tem o controle. Sempre acho que tem o controle. Mulher, infelizmente, nós temos que acelerar. Olha, ai, gente, eu queria muito continuar aqui, mas vai. O que vocês acham? Bom, depois é dependência emocional. Muita gente tem, além da morte da pessoa, ela tem uma dependência na pessoa. Então, a gente ajuda ela a diagnosticar se ela sente isso, se sente para começar a trabalhar sobre isso. Depois, aí, quando chega no meio do meio disso... Então, o começo é como se a gente levasse a pessoa para dentro. Quando chega no sexto, é o convite para recomeçar. Então, agora você vai ter que recomeçar. Não é fácil. Você tem que voltar para o emprego, você tirou uma licença, você tem que pagar a conta lá que está vencendo e, né, ele não está mais aqui. Então, você vai ter que encontrar uma saída. Você tem que começar a levar o filho de novo na escola. É aquele momento que chega, que você tem que respirar, você tem que se trocar, vai ter que tomar banho, vai ter que andar. E aí, ou não, a vida continua. E aí a gente vai ajudar a pessoa a fazer um pequeno movimento. Qual é o pequeno movimento? Ela voltou a dar uma volta na quadra. Ela não saía de casa de jeito nenhum. Agora ela dá uma volta na quadra. É um recomeçar. Então, a gente põe esse recomeçar no nível que a pessoa dá conta. Não recomeçar, não, agora ser ativa, tem que ser produtiva. Não, é o recomeçar no nível que a pessoa dá conta. E esse nível vai se ampliando à medida que ela vai conseguindo dar esses passos. E trabalhando na individualidade totalmente, de cada um. Totalmente. Porque às vezes eu preciso dar a volta no quarteirão, ele já estava andando há um tempão e é outra coisa. Outra coisa. Então, a pessoa vai apresentar ali o que ela está vivendo. Daí ela fala, eu consegui ir na academia. A gente faz o exercício. Daí a gente, legal, é isso, maravilha, que bom. Que bom, mantenha. De novo esse negócio da academia aqui, gente. Todo episódio sobre academia pra cá. Não foi nenhum. Sem ter sido o selfie dela. Exemplo. Foi teu selfie pedindo o exemplo da academia. Ela podia dar tanto exemplo, tinha que falar da academia. Por isso que eu vou trazer pro seu selfie. Vou te falar, viu? 7. Quem ama sente saudade. Então, a pessoa associa a saudade com a dor. Não, a saudade não é dor. Uma delícia sentir saudade. Porque só quem ama sente saudade. Você só sente saudade porque você ama. Então, é uma contextualização do seu amor. Tem que sentir saudade. Você não sente saudade do amigo que você não vê há quanto tempo? Ele não faleceu aqui, mas você sente. Por quê? Porque quem ama, sente. Então, a gente começa a desassociar a saudade à dor. Eu tô sofrendo porque eu sinto saudade. Hoje, mas amanhã você pode sentir uma saudade gostosa. Não tem que ser assim eternamente, porque a saudade é um efeito de quem ama. Então, todo mundo que ama vai sempre sentir. Então, não tente não sentir. Sinta. Isso aí quando meu pai faleceu, e aí eu tenho uma amiga que perdeu o pai recentemente também, a gente sempre conhece as pessoas que perdem alguém, e cara, as primeiras datas comemorativas, eu sempre falo, cara, o primeiro ano vai ser terrível. Dia dos Pais, Natal, aniversário seu, do teu pai, aniversário das crianças, qualquer festa, qualquer celebração é extremamente dolorosa. E eu não sou acolhedora nem nada, mas da minha experiência eu falei para essa minha amiga. Eu falei, e vai doer mesmo, mas fica tranquila, porque um dia vai passar essa dor e vir uma saudade. E essa saudade é uma saudade, não posso dizer uma saudade gostosa, mas, por exemplo, hoje, já faz 23 anos que meu pai faleceu. Cara, a gente se encontra no Natal, no Dia das Mães, ou quando é Dia dos Pais, a gente ri tanto das histórias. Né? Mas a gente ri tanto das histórias do seu Mauri, onde quer que o senhor esteja, não é? E por que não é gostosa? Você disse, eu não posso dizer que é gostosa. É gostosa. É gostosa. É gostosa. É verdade. A gente se cobre não dizer que é. Porque dá a impressão que eu tô negando porque a gente já representa muitas vezes que lembrar com sofrimento é amar.
Não é verdade. É Eu posso verdade. lembrar sem sofrer, lembrando, porque menina é maravilhoso. Entende? Já tá faltando página aqui pra ela já. É maravilhoso. É honrar a pessoa. Então, que a gente tenha saudade todos os dias. Não tem problema. Entende? Verdade. E muitas vezes, o que acontece? A mãe, um filho morre. Ela não quer mais brincar com o segundo, porque ela sente que é uma desonra ao Entendi. filho. Como é que eu posso, Rosana, brincar com o outro se o meu filho morreu? Então eu digo, mas seu outro filho também está de luto. Sim. Nós recentemente trouxemos nós fazemos lives. Quero contar isso até para vocês. Nós temos os grupos de acolhimento, que a pessoa pode entrar, basta entrar no website e clicar quero ser aí. acolhido. Já aproveita e já dá um Já recado fala o aqui do seu recado aí. Instagram. A website, o meu Instagram é Rosana de Rosa. O Instagram do projeto é Projeto Acolher Perdas e Luto. A mesma coisa o Facebook, a mesma coisa o canal do YouTube. O canal do YouTube, gente, nós temos 2.000 vídeos lá, muito coisa material, boa. Mas olha. muito material. Acho que já estamos encostados de 2.000 vídeos. E para as pessoas Ajudar, né? usufruírem, exatamente. Qual é o nome do canal no YouTube? Projeto Acolher Perdas e Luto. Tá. E dentro dessa... o treinamento ao acolhedor é uma possibilidade de você vir fazer parte acolhendo. Então, não tem horário. Você pode fazer o treinamento, ele é sem horário, você só vai fazer uns exercícios que fazem parte para você começar a perceber. E a gente faz esse trabalho com devolutiva. Por exemplo, todos os exercícios do método, as pessoas escrevem a devolutiva, elas escrevem como foi o exercício. Eu entrei em contato, eu fiz isso, senti isso, ela vai descrever. E todas essas pessoas recebem um vídeo semanal de volta. Eu gravo junto com outra pessoa. Então, nós somos um grupo e gravamos um vídeo de devolutiva para essas pessoas. Para que elas, cada pessoa que fez um atendimento. Que tem... Não, para cada pessoa que está enlutada dentro de um grupo do Telegram. Então, se o grupo tiver 50 pessoas, vão ser 50 vídeos semanais. Todas as sextas. Mas aí você limita a quantidade de pessoas que entra? A gente tem um limite de quantidade de pessoas para fechar um grupo baseado na produtividade que a gente percebe que se passar de 50, Sim. é muita gente falando e fica complexo. Mas aí a gente abre outro. Nós estamos abrindo com frequência. A gente junta um tanto de pessoas e a gente abre o grupo. Tá. Então, assim, é frequente. Mensalmente sempre abre um grupo. Mensalmente. A gente vai deixar aqui nos comentários. A cada um mês e meio a gente abre um treinamento, que por sinal abriu segunda-feira agora. Abriu um novo treinamento, número 34. Nós já estamos no 88, número de grupos de acolhimento. E a gente tem o que nós chamamos de Ampliando a Consciência, que são as lives que acontecem dentro do canal do YouTube, às 20 horas da segunda, da quarta e da quinta-feira. 3 vezes por semana nós temos lives. Na segunda, a gente criou uma coisa específica que a gente chama de bate-papo sobre o evangelho. Então, nós achamos que a parte do evangelho, essa parte do diálogo de Jesus foi algo muito importante para todos nós fundadores. Então, ali nós criamos nós trazemos convidados e falamos sobre essa parte, né? Saúde. E na quinta, e na quarta e na quinta, da quarta é espiritualidade, perguntas e respostas. Então, nós sempre trazemos pessoas que falam da saúde, falam de homeopatia, as pessoas falam de psicologia. Nós trazemos muitos amigos que vocês poderiam amanhã fazer parte das nossas lives. Né? E na quinta-feira a gente chama de Jornada do Conhecimento. A gente faz alguns estudos que as pessoas vêm mensalmente e dão continuidade a algum tipo de atividade que vai sempre ampliar a consciência, espiritualizar e gerar autoconhecimento naquela pessoa. Esse é o objetivo, né? Maravilhoso. Então, porque a gente entendeu que a pessoa tem que ter um suporte junto com essa metodologia, ela precisa ter algo que dê conhecimento para ela lidar com aquilo. Então, surgiu os estudos. E o treinamento é a troca de cadeira, porque você é acolhido, você recebe. Quando você começa a doar, é a segunda parte de você lidar com o seu luto. Porque doar é se curar. Então, para que eu possa me curar, eu preciso entrar no estado de doação. Agora, é a segunda vez que falam essa mesma frase aqui. Então, o que a gente percebeu? Você dá. Aquela pessoa fica naquele estado de receber. É ótimo. Só que chega lá fora, ela não sabe o que fazer para praticar.
Então, dentro do projeto, não, aqui tem um lugar, venha. Ah, você não quer acolher as pessoas conversando? Venha fazer a capinha, venha fazer planilha, venha. Então, nós temos inúmeras atividades, todas com tutorial e gente dentro. Ajudar. Todo mundo faz alguma coisa e todos são considerados acolhedores. Se você quer saber do 6º ao 10º, já siga Não, a ela gente nas vai ter redes que pelo sociais. menos citar. Vamos pelo menos citar. Do 7º ao 12º. 8 é... Nós falou 6. É o 7º. Não, o 7º é quem ama sem saudade. É o 7º. Tá. O 8 é cuidando do ente querido. Cuidando do ente Então, querido. a gente fica aqui numa perspectiva que a nossa vida mudou porque aquele ser saiu. Mas você continua no seu emprego, você continua na sua casa, andando no seu carro. Mas quem saiu daqui mudou tudo. Não tem mais casa, foi para um outro local, que ninguém sabe onde é. Para alguns é o céu, a vida espiritual, o sono eterno. Aí é a interpretação individual. Mas quem foi, mudou de vida. Não tem mais carro, não tem computador, não tem E celular. nós que estamos aqui, a gente continua no passo 9. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa cuidar desse ente querido, orando por ele, vibrando, mandando energias positivas para ajudar ele nessa nova moradia. Então, essa é uma forma de. O 9º é o poder da gratidão. A gente começar a perceber que a gratidão é um grande poder, né? Então, se eu reclamo e estou chateado porque ele foi embora, se eu passo a exercer a gratidão, eu começo a ser grata ao tempo que ele ficou. Sim. Por que eu fico só dizendo o que eu perdi para frente, né? Porque a gente está clamando pelo que a gente... Eu não vou ver ele ter 20 anos, não vou ver ele ter 30 anos. E os 20 que ele viveu? E o tempo que ele ficou? E o que ele te deu, né? No meu caso, meus filhos pequenos, a maternidade é a luz da minha vida. Eu fiquei com essa luz. Então, peraí, eu sou uma ganhadora. Eu tenho que ter gratidão por isso, né? O 11 é o 10º é o amor como missão. Então, o que a gente veio fazer aqui é amar. Então, apesar do ente querido estar indo embora, você treinou a amar com ele. Você só está chorando porque você cumpriu sua missão de aprender a amar. Um pouquinho, bastante, egoísta, não sei, nós não estamos fazendo medida, né? Porque o amor, né, puro é o de Jesus. O nosso amor nós estamos treinando. Então, não importa como foi o seu treino, ninguém está qualificando. Mas você está sentindo a ausência porque você amou. Ó, excelente, você está cumprindo sua missão. E o outro, provavelmente também, né? Então, vamos qualificar isso. Vamos, né, em vez de ficar reclamando, e vamos dar isso como um aprendizado. O 11 é ressignificando a morte. Você passar a poder ter um outro olhar, como eu disse, o fechamento de ciclo e essas mortes que a gente vai vivendo. E a gente entender que a beleza da vida é o agora. E a morte pode ser agora, mas isso nunca vai deletar tudo que você viveu. Verdade. Então, a morte é só um fechamento. E o 12 é a plenitude da vida. É você conseguir fazer esse trajeto e perceber no final que, apesar de estar doendo, de ter o luto, a vida é plena. A gente respira, a gente bebe água, a gente tem amigos, a gente tem comida em abundância, né? A gente tem muita coisa, é plena. Vai depender de você vivê-la plenamente. Ou a gente pode viver dentro de um quarto fechado, reclamando de tudo, e aí a sua vida não é plena. Então, você vai escolher como você vai viver, se plenamente ou não, né? Uau! Então... Sensacional. Gente, se inscrevam. Uau. Olha, não sei como é que foi para vocês, mas pra gente foi, assim, inspirador e emocional. Com certeza. Se você está nos ouvindo aí do YouTube, já clica aqui para seguir o DR Boa. Clica para seguir todas as redes sociais de Rosana. Pega esse link e compartilha. Com certeza você conhece alguém que está enlutado ou alguém que quer ajudar quem está enlutado porque já passou, porque já vivenciou, porque se identificou com essa conversa. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, já clica aqui para dar as 5 estrelinhas para a gente ranquear, né, esse canal aqui no Spotify. Pega esse link e manda nos seus grupos de WhatsApp. Esse conhecimento aqui talvez possa transformar a tua vida e te ajudar no seu luto que você possa estar vivenciando ou ainda te capacitar para um luto que um dia necessariamente, inevitavelmente você vai viver. Rosana, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. Incrível que os nossos selfies conversaram ontem de meia-noite às 4 da manhã. Menina, olha, eu tô aqui num jeito. Agora eu vou confessar que nós dois estávamos o quê? Com
mão aqui. Na mão. E aí agora a gente entendeu o porquê, né? Mas que bom poder Incrível. ter essa conversa. Eu que agradeço. Eu sinto que foi uma conversa, apesar de ter passado 2 horas, foi uma conversa curta. Rápida e curta. Tinha como o tema. muita coisa ainda pra gente poder falar, pra gente poder conversar, mas com certeza absoluta. Mas que bom que a gente podia abrir essa conversa, esse diálogo contigo aí nas redes. Quem estiver precisando de ajuda, que bom que a gente pode contar com pessoas como você, como Sim. esse grupo como você, com assuntos como esse, ainda tão tabus, mas que precisam, sim, ser falados. E aí eu vou te dizer uma frase que eu escuto muito, 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 muito. Você traz com muita leveza um assunto que é tão tabu e tão pesado. Incrível. Obrigada. E por isso, o meu muito obrigada. Nossa, o nosso gente, eu muito que agradeço. obrigada. Eu que agradeço, porque a forma como vocês estão colocando pode levar as pessoas que assistem vocês a entender que a gente não precisa passar esse momento sozinhos, né? Nós temos uns aos outros. E sempre vamos encontrar pessoas, eles sempre vão encontrar nas DRs, poder olhar o relacionamento de outra forma, ou poder olhar o luto de outra forma, ou poder olhar a vida de outra forma e perceber a beleza do momento que a gente está vivendo. E eu sou grata, porque eu estou vivendo a beleza desse momento com vocês. Então, acho que sou grata a Rossandro, falei isso hoje para ele, por ter apresentado vocês e a gente poder estar vivendo esse momento. E eu espero voltar para falar do selfie. Bora! Ó, Que essa história nós não contamos. essa Mas história peraí, não que vai você dar. ficou de É isso, uma eu quero frase. encerrar. Eu vou dar o meu tchau por aqui. Geralmente eu encerro o vídeo daqui, mas hoje, como ele tem uma frase que ficou pulando ali na frente dele, ele não Foi contou. mesmo, pulou Ele mesmo. vai dizer: a gente encontra vocês todas as terças e quintas, às 19 horas. E para encerrar esse nosso bate-papo, essa DR boa de hoje, em homenagem a todos os que se foram, ao seu pai, ao meu avô, aos seus filhos, a cada um de vocês que perderam algum ente querido. Vou trazer essa Não frase perderam. aqui. Perderam não. Já tá vendo que eu preciso reassistir? Nós não perdemos. Vocês não perderam. Para vocês que não estão mais na presença física Pronto. do ente querido de vocês. Eu aprendi aqui. Tá vendo aí? Uma frase que pulou aqui nos meus olhos e com certeza é alguém que está em cima, provavelmente Bobito, que queria deixar essa frase. Você só pode olhar de cima para baixo, e por isso fez tanto sentido de cima para baixo, se o seu objetivo for erguer alguém que está embaixo. Então, que nós possamos, eu me arrepiei todo, que nós possamos ser essa pessoa que, estando numa condição emocional superior, que possamos ajudar a erguer quem nesse momento emocionalmente está precisando da nossa ajuda, por estar temporariamente enlutado. Um grande abraço e a gente espera vocês todas terças e quintas às 9 horas. Um beijo. Seu Mauri, onde quer que o senhor esteja, te amo, hein? Bobito. te amo. Beijo. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.